Boa tarde. Na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre como descomplicar a redação Enem. Então, nós iremos desmistificar algumas características, alguns elementos que deixam o edital um tanto quanto oculto aos olhos dos alunos. Portanto, vamos desmistificar a redação Enem. Meu nome é Daniel Vinícius, sou professor de língua portuguesa, pegando os eixos gramática, literatura e produção textual. E aí, nós, para início de nossa trajetória, temos que entender a estrutura da redação Enem. Não dá para simplesmente chegar na prova e, digamos assim, tentar, naquele momento, chegar e desenvolver um texto sem ter um preparo. É interessante que todos os alunos tenham em mão ou tenham a curiosidade de ter lido o edital e saber quais são os critérios que vão ser avaliados. E um desses critérios, que é a competência de número 3, traz a importância em ter um plano de redação. Então, planejar é fundamental, é preciso. Em matéria de redação, de produção textual, a prática de escrita, nós sempre falamos aos nossos alunos que temos que ter um tripé. Esse tripé é que mantém toda a ordem e orientação em produção textual, que é você ter leitura. Leitura é fundamental. Em seguida, você deve ter prática, fazer práticas de redação, semanais, mensais, e ver o quantitativo de redação produzida e como eu posso melhorar aquilo que existe de indicadores de erros. E também ter estratégia, ou seja, leitura, estratégia e prática são os pilares fundamentais para a construção de uma redação. E aí, sabemos que o edital é muito claro quando fala dessa estrutura de redação. Primeiro, você tem alguns elementos que devem ser analisados, que é o tema, tese, que deve estar muito bem definidos e claros na introdução. Nós temos também que fundamentar a ideia que eu coloquei na tese dentro de 2 parágrafos argumentativos, validando aquilo que eu coloquei, defendendo a ideia. E, por fim, fazer uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é a solução a curto ou médio prazo do problema que você levantou dentro da tua redação. E o que o manual nos diz? Primeiro, o manual chega e fala que essa redação tem um tema e você deve analisar esse tema. Antes de construir a redação, é bom você ter noção do que escrever. E uma análise temática é fundamental para que você ganhe força e diga: eu escrevi seguindo a orientação que foi colocada dentro dos textos motivadores, dentro de todas as diretrizes do Enem. Depois que eu analisei o tema, que eu sei o que eu devo escrever, ou seja, partindo da direção que eu tenho que ter, qual o assunto que eu devo escrever e o limite. Depois que eu consigo compreender esses elementos dentro do tema, é hora de traçar estratégias, um plano, uma orientação para discutir quais são os argumentos que eu vou colocar, a minha ideia principal. Os argumentos eles devem estar muito claros, muito objetivos dentro da tua introdução. Por quê? Porque uma redação sem tese, o aluno não tem por que escrever. A tese, ela fundamenta toda a tua redação. E depois que eu tenho a tese definida, aí sim eu começo a validar, ter uma que nós chamamos de legitimação, procurar o meu repertório, autores como filósofos, sociólogos, historiadores, geógrafos, leis, dados estatísticos, discurso de autoridade para validar o argumento que eu estou propondo a analisar no texto. Depois que eu faço isso, chega o momento da proposta de intervenção,
Essa proposta de intervenção, ela deve ser uma solução possível da concretização a curto ou médio prazo, sendo que o aluno estabelece quem é o agente, qual a ação, qual o meio, qual o detalhamento, a finalidade e, depois de tudo isso, por que eu tenho que fazer tudo? Então, você deve prestar muito bem essa atenção na orientação, na estrutura. Redação é muito fácil, mas você tem que ter estrutura, você tem que ter prática, você tem que ter leitura. E aí, mais uma vez, é muito importante que você tenha um plano de redação. Esse plano de redação vai te assessorar, orientar em tudo aquilo que você vai construir dentro do espaço da tua redação. E aí eu venho com uma reflexão final que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, vamos ler, compreender, interpretar, fazer inferências, que é fundamental para você ganhar credibilidade, força e ter, assim, uma incrível e excelente produção textual. Até a próxima. Tchau, tchau.